bem, agora nós vamos chamar a doutora Zilmara. Zilmara Davi de Alencar, advogada, consultora jurídica e integrante da Comissão de Direitos Humanos da Seccional do Distrito Federal, OAB. Vou pedir permissão para falar de pé. Eu acho que o hábito da gente conviver muito com o sindicalista, mesmo sendo advogado, não nos faz conseguir mais falar de tribuna, parada, nem sentada. Então, a gente vai terminar falando de pé e tentando construir com vocês, diante dessa alternativa maravilhosa que está sendo dada, para a gente dialogar. Então, aqui na questão é um diálogo, porque toda vida que a gente se encontra, a gente quer dialogar, a gente quer conversar. Então, para início, eu gostaria de cumprimentar o ministro Luciano de Castilho, porque muita gente podia estar aqui pensando o que é que a história do Brasil tem a ver com a negociação coletiva. E fazendo pequenos extratos do que ele falou, a gente verifica que ele traz o lucro justifica qualquer coisa. Quem era que de fato trazia e trabalhava aqui na construção do nosso país? Escravos, que tinham condições de vida, de trabalho. As diferenças sociais. A negociação coletiva, ela vem exatamente com esse fim. Então, dentro disso aí, a gente verifica que, enquanto nós não tivermos na nossa cultura, analisando a nossa história, de que o trabalho é exatamente aquele conceito que melhor reflete a dignidade e a honra de uma pessoa, não há condições da gente trabalhar em termos de negociação coletiva. A gente verifica também a questão de uma mudança cultural. Todos nós aqui somos privilegiados. Privilegiados por quê? Principalmente aqueles profissionais de RH. O mundo está passando por um processo tão dinâmico, diante dessa globalização, diante dessa nova conceituação, que a resolução dos problemas não vai mais ser encontrada no âmbito da tratativa individual, do contrato individual. O contrato coletivo já vem ganhando força e cada vez mais as relações coletivas serão o nosso dia a dia. Não se permitirá mais, Wilson, trabalhar. Eu vou analisar o caso daquele trabalhador. Eu vou analisar o caso da categoria, dos trabalhadores em geral. Essa é a tendência. Então, parabenizando também pela escolha da temática, por ter colocado encontro de profissionais liberais e de RH. Se a gente parar para verificar, todos ligados a profissionais. A gente poderia dizer que aqui é um encontro de profissional liberal e de profissional de RH. Isso nos remete a qual conceito? Nós somos todos profissionais, somos todos trabalhadores. E quando o Wilson nos convidou para estar aqui com vocês, para a gente estar dialogando, a gente verifica que eu estou ficando igual foi falado logo mais cedo, igual aquele que cearense é bicho enxerido. Então, toda vida que a gente verifica um evento onde estão presentes os técnicos industriais, onde estão presentes os profissionais de RH, como cearense enxerido, a gente termina se tornando quase que uma figurinha repetida nos eventos da Fentec. E agradecer por ter essa visão vanguardista de trazer para o mesmo ambiente de diálogo pessoas que precisam de uma maior proximidade, precisam se conhecer melhor. Se a gente não se conhece melhor, essas relações cada vez mais ficam distantes de uma solução pacífica. Então, falando nisso, vamos conhecer um pouquinho do movimento sindical, dos profissionais liberais, da negociação coletiva, para que a gente possa, de fato, se conhecer melhor e, a partir daí,
Aproveitando esse recorte histórico que foi feito pelo ministro Luciano, a gente trazer para o nosso dia a dia, para as nossas negociações diárias. Onde é que eu aponto, hein? Tu passa para mim? Agora, profissionais liberais e de recursos humanos. Ah, não. Pane de operador. Somos todos trabalhadores. Essa visão era que a gente precisa, nesse primeiro momento, despertar. Se a gente for olhar como se deu a programação hoje do evento, as primeiras pessoas aqui a falarem foram representantes de RH. Em todas elas, houve uma reclamação. Nós nem sempre somos valorizados. Aquele trabalhador de RH, ele encontra dificuldade de trazer uma solução vinda do seu chefe, do diretor de uma empresa, de quem é o responsável por todo o orçamento daquela empresa. Por que será? Por que será que, culturalmente, aquele que é o responsável pelo RH tem mais dificuldade de se relacionar com seu chefe imediato ou com o diretor financeiro de uma empresa do que aquele que é responsável pelo fornecimento de matéria-prima? Aquele gestor que é o gestor de materiais, de compra, ele tem muito mais acesso ao gerente geral do que muitas vezes aquele gestor da mão de obra. E toda vida que aquele gestor de RH comparece em reuniões, sempre ele é acusado de que a mão de obra é que mais influencia no custo do produto final. Engraçado como ele é o que mais influencia no custo do produto final e ele não fica me dando a mesma oportunidade de estar ali trabalhando com ele para que aquela mão de obra gere produtividade, para que aquela mão de obra seja não sujeita a um passivo trabalhista que possa vir depois a prejudicar as finanças da empresa. Por que o fornecedor de matéria-prima tem espaço quase que semanal na mesa do gerente geral e o gestor de RH não tem, o profissional de RH não tem? Culturalmente, não se valoriza a questão da mão de obra. Culturalmente, a gente pode... o que eu extraí das falas aqui dos representantes de RH é que há quase que uma discriminação dentro daquele que é o gestor de RH. A gente verifica que essa discriminação tem que gerar indignação do gestor de RH para poder ele pegar e promover mudanças. Mudanças de quê? Mudanças de comportamento. E se esse gestor não conseguir fazer uma mudança de comportamento para uma verdadeira valorização da sua atuação, o mundo vai fazer. Por que o mundo vai fazer? Pela premissa que a gente falou anteriormente. Não se permitirá mais resolver conflitos de maneira individualizada e específica. Os conflitos se resolverão de forma global, de forma coletiva. Não se permite mais que no processo educacional não se tenha uma matéria de relações sindicais previstas em todos os cursos que tratam de empreendimentos, de como eu vou desenvolver uma determinada técnica. Porque sem eu ter como eu conhecer com quem eu vou negociar, eu não terei êxito, não terei um bom sucesso nessa questão da negociação coletiva. Pensando nisso, a gente verifica o dinamismo das relações de trabalho. Ano passado, a gente não imaginava que a gente estaria passando por um momento de crise como a gente está passando hoje. Foi muito rápido. Vamos trazer aqui um exemplo clássico e que quem está aqui já deve ter escutado falar do Programa de Proteção ao Emprego, PPE.
Em menos de um ano de crise, dentro de uma negociação global, se abriu mão de 30% do salário, acompanhado de 30% da jornada de trabalho, em troca da manutenção de emprego. O nível de avanço na redução de direitos ou de mudanças de pretensões, ela se deu de uma forma tão ágil, de uma forma tão célere, que 1/3 do salário de um trabalhador poderia ser negociado. 1/3. Em menos de um ano de crise. 1/3 poderia vir a ser negociado com a respectiva redução da jornada de trabalho. Esse dinamismo nos faz, como gestores de RH, a acompanhar para que não se permita que a gente não tenha uma análise do passado, a vivência do presente para uma projeção do futuro. Não venhamos dizer que a gente não imaginava que a gente iria passar por uma crise dessa tão rapidamente. Se a gente tivesse apontamentos e verificando como se estava dando a economia no resto do mundo, a gente saberia que o que nos esperava era isso ou algo ainda bem mais grave do que a gente está vivendo hoje. E aí a gente verifica que as saídas para esse momento de crise, a saída para essas negociações, ela pode se dar dentro de uma produtividade, de um aumento de produtividade e em busca de uma segurança jurídica. Zilmar, o que é que tem a ver segurança jurídica com gestão de RH? Se eu negocio, quando eu pago errado, eu pago a você uma dívida que era da Luciana. Essa dívida está quitada? A negociação foi feita de forma adequada? Não. A Luciana depois vai me reclamar a dívida. Quando eu escolho mal com quem eu negocio, quando eu não observo quais são os regramentos que trazem a negociação coletiva, eu posso estar trazendo para um ambiente empresarial uma crise futura. Por quê? Porque eu vou ter um passivo trabalhista enorme, eu vou trazer uma insatisfação daqueles que compõem a empresa, fruto de uma má escolha, fruto da não observância de um determinado ditame legal. E essa redução de passivo pode se dar de forma compartilhada. Quando a gente está conversando, muitas vezes a gente acha soluções. E essa solução, quando ela é tida de forma negociada, consensuada, ela eleva a imagem da empresa, não só no seu núcleo, mas ela projeta a imagem da empresa para o mundo global que a gente está vivendo. Ampliando, inclusive, mercados, trazendo, portanto, alternativas para a saída de crises. Então, aquele profissional de RH, ao meu ver, deveria ser a pessoa mais valorizada dentro do ambiente empresarial. Porque ele, dentro da construção da sua negociação coletiva, ele vai poder dar alternativas não só para aquele problema imediato, mas para um problema mediato e uma resolução de uma crise futura que possa vir a nos assolar. Então, em busca de uma credibilidade, uma imagem, boa imagem perante a sociedade e o mundo em busca de mercados. A visão individual, embora aqui a gente tenha cada um indivíduo, a gente verifica que ele está num todo. Aquela CLT de 1943, que grande parte dela, ela só trata de direito individual, ela hoje já não mais tem a força que tinha em 1943. Se eu não tiver essa percepção de que eu tenho que olhar o coletivo todo, eu vou terminar ficando para trás. E quando eu falo de coletivo, eu tenho que associar imediatamente a organização sindical. Eu tenho que conhecer da organização sindical, eu tenho que saber como essa organização sindical está se dando no dia a dia. Como é a organização sindical no Brasil?
A organização sindical no Brasil, ela é feita num sistema piramidal, confederativo. Eu tenho os sindicatos na base, as federações no meio, as confederações no topo. Zilmara, ora eu negocio com o sindicato, eu tenho uma empresa que ela tem filiais em todo o país. Eu tenho que negociar sindicato a sindicato? Existe a alternativa da gente fazer uma negociação coletiva de âmbito nacional, com a participação da federação, com a participação de uma determinada confederação? Como é que essa organização sindical no Brasil me dá de elementos para eu achar essas soluções que tanto nos trazem? A primeira coisa que a gente tem que não afastar é que a representação sindical brasileira ela se dá por categoria. Os sindicatos representam categoria, as federações representam ramo e as confederações representam setores. Então, a partir do momento que eu tenho o espelho da representação sindical no meu dia a dia, no labor do meu dia a dia, eu ali vou saber qual a solução eu vou encontrar naquele processo de negociação. Agora que eu notei que estava falando só na garganta. Vamos lá. Então, a partir daí, a gente vai ali, vai se aportar. Entendendo como se dá a organização sindical, eu vou fazer uma construção do que é que diz a Constituição Federal para o meu processo de negociação. Ela diz, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Quando uma norma constitucional determina como necessária a participação tem que ser do sindicato representativo daquela determinada categoria. Zilmara, então, cada empresa só negocia com um único sindicato, que é o sindicato que representa a maioria dos trabalhadores? Não. Por que não a maioria dos trabalhadores e com aquele único sindicato? Porque dentro da organização sindical existem várias categorias que podem estar inseridas no mesmo ambiente de trabalho. A mesma atividade econômica, ela pode ter várias profissões ali envolvidas que têm a sua representação autônoma, sozinha. Quais são os tipos de categoria, então, que nós temos? Nós temos a categoria econômica, que é quando um grupo de empresas trazem atividades idênticas, essa é a categoria econômica. Nós temos a categoria profissional, que é pela similitude, similaridade das funções desempenhadas e que eles são empregados da mesma atividade econômica, eles compõem a expressão categoria profissional. E nós temos no parágrafo 3º do artigo 511 a categoria profissional diferenciada. Por que foi dado no parágrafo 3º do 511 esse conceito de categoria diferenciada, Zilmara? Porque isso tumultua o meu dia a dia lá no RH, a ponto de eu ter que fazer negociação com 300 categorias. O que é que... É porque o legislador sabiamente notou que existem profissões que a sua especificidade na hora de trabalhar, ela é tamanha que ela deve deixar o status de profissão e ganhar o status de categoria diferenciada. Aquela que precisou de uma lei, de uma regulamentação própria. Se ela precisa de uma regulamentação própria é porque ela tem especificidade só dela. Então ela deverá ser destacada dos demais para ela ser observada mais de perto. Quer dizer que quando eu observo essa categoria diferenciada, eu não posso trazer o que eu levo para preponderante para o seio da diferenciada? Pode. Sendo que eu posso trazer, mas eu tenho que negociar com ele porque ele tem tanta especificidade que eu vou ter que agregar alguns conceitos para que aquela negociação seja de fato exitosa. Porque se eu trabalhar como um todo, aquela categoria ela não vai se dar por satisfeita porque não foram observados os requisitos da sua especialidade. Então, o parágrafo 3º da 511 vai lá e diz, olha só, essa profissão ela é tão importante que ela vai ter que ser especialmente tratada. Ela tem que ser destacada no ato de uma negociação coletiva.
Aí é de uma negociação coletiva, é de uma representação sindical. O 513 da CLT diz que cabe ao sindicato, dentre outras, celebrar contratos coletivos de trabalho. Isso são prerrogativas. Eu tenho a prerrogativa de celebrar. Então, é dado ao sindicato o direito, a prerrogativa de celebrar. O 514, ele já vem dizendo, deve o sindicato promover a conciliação no dissídio de trabalho. Para quê? Para que essa conciliação seja a primeira forma a ser utilizada e não a judicialização. Então, primeiro a conciliação e não a judicialização. Quando a gente vai lá e chega, a gente verifica que a categoria diferenciada, ela não vinha sendo respeitada dentro daquelas categorias econômicas. Necessário se fez, em 1985, atribuir a todas as entidades sindicais representativas de profissões liberais o mesmo poder de representação das entidades representativas de categorias diferenciadas. Então, em 85, é editada uma lei para chamar a atenção de dizer, olha, não bastasse o parágrafo 3º do 511, essa lei está dizendo que o mesmo direito que é dado aos sindicatos que representam trabalhadores de negociar, é dado o dever de observar a questão da representação dos trabalhadores fruto de profissões liberais. E essa lei de 85, ela diz o seguinte, ela determina que essa representação seja observada e o Tribunal Superior do Trabalho já vem com jurisprudências pacificadas no sentido da necessidade da observância dessas categorias. Como é que eu sei disso? A partir do momento que esse julgamento foi de 2007, está vindo julgamento agora recente de um mês atrás, onde ele diz o seguinte, decorre de expressa previsão legal a representação da categoria diferenciada pelos sindicatos de profissões liberais. Quando, no ato de uma negociação, eu ignoro essa expressa previsão legal, judicializada a questão, chega no Tribunal Superior do Trabalho, determina-se que todas aquelas cláusulas que estavam sendo observadas sejam anuladas, sejam tornadas sem efeito e geram um passivo trabalhista absurdo para muitas empresas. A partir daí, a gente verifica, aí eu estou dando, por exemplo, por conta de quem está promovendo esse evento, a questão da profissão de técnico industrial. Por meio da Lei 5524 de 68, essa categoria, essa profissão técnico industrial, ganha o status de categoria diferenciada, ganha o status de profissão liberal. Aqui está o fundamento legal para essa observância. Técnicos industriais dentro do quadro que demonstra das profissões liberais. Trouxe aqui algumas decisões do Tribunal Superior do Trabalho recente, onde diz que não pode ser ignorado a participação dos sindicatos que sejam pertencentes à categoria diferenciada. Negociação coletiva. Zilmara, dentro dessa negociação coletiva das profissões liberais, geralmente eu vou lá, negocio com a atividade preponderante e depois eu chamo aquele sindicato representativo das profissões liberais ou da categoria diferenciada para que ele acompanhe aquela negociação coletiva. Ela tá se dando com o fim que é correto? Não, por que ela não está se dando com o fim que é correto? Ela tinha que ser o oposto. Eu tinha que primeiro trazer o específico para depois eu chegar no geral. Ele era aquele que deveria primeiro ser chamado para a mesa de negociação, para diante das suas especificidades trazidas, depois eu acompanhar diante dos demais. A gente verifica que esses instrumentos normativos também têm força de lei.
Aquilo que é decorrente de uma negociação coletiva tem força de lei por conta do artigo 8º, que diz que é obrigatória a participação dos sindicatos na negociação coletiva. E também ainda diz o seguinte: no caso de inexistência de sindicato, as federações, e na falta dessa, as confederações representativas de categorias econômicas e profissionais também poderão celebrar acordos ou convenções coletivas. Então, eu tenho aí um leque de alternativa para ter as profissões liberais ou a categoria diferenciada bem assistida no ato da negociação. Por ela ter força de lei, a gente poderia dizer que todo o processo feito por profissionais de RH e profissionais liberais, ou seja, representantes de sindicatos de profissões liberais, eles são vereadores, ali estão em plena produção de lei. Lei que vale para todos aqueles que integram uma categoria. Aí a gente verifica, a negociação coletiva que a gente aqui está tratando, ela cumpre hoje a função social para que ela se deu? Adianta eu fazer uma negociação coletiva onde as partes no dia seguinte já estão satisfeitas, doidas para fazer uma greve ou para poder sair reclamando de novo? Ela cumpre a sua... É uma ferramenta. Quando a gente fala de negociação coletiva, a gente diz que é a ferramenta necessária para resolver um conflito de dimensão coletiva, de resolução de uma dimensão coletiva. Se aquela negociação, embora assinada, ela não trouxer um ambiente pacífico para o mundo do trabalho, para aquele local, ela não cumpriu a sua missão. E a sociedade, ela tem que estar comprometida na ordem interna e internacional com solução pacífica das controvérsias. É o preâmbulo da nossa Constituição da República. Então, nós temos que estar comprometidos com essa pacificação das controvérsias no âmbito do consenso, no âmbito negocial. O que a gente tem que tirar é aquela cultura do ranço de, se não der certo aqui, eu judicializo, eu vou botar na justiça, a gente vai... Não, nós estamos passando por um processo tão dinâmico das relações que ambos os lados podem perder e estarem descumprindo algo que a própria Constituição Federal diz. A sociedade tem que estar comprometida. Nós somos integrantes dessa sociedade. A grande categoria que nós pertencemos é a sociedade. Se a sociedade não tiver blindada de uma possível cultura que sempre promova a judicialização, ela não vai ter êxito. Então, a negociação coletiva, não bastando a nossa Constituição Federal, ela também encontra amparo em convenções internacionais, como a 98 e a 154. Aí eu vou dizer, como é que hoje é vista a negociação coletiva por nós todos, que é nosso maior instrumento de trabalho? A gente verifica que a negociação coletiva, ela está vindo com uma visão restritiva. Por quê, Zilmara? A gente abre a CLT e diz, na negociação coletiva só pode ter isso: salário, hora extra, insalubridade, periculosidade. Como é que vai se dar a relação, jornada de trabalho? É fixar condições de trabalho e emprego, é regular as relações entre empregadores e trabalhadores, é regular relações das organizações. Nada disso atende à pacificação da sociedade. Nós temos que inovar, nós temos que sair daquela visão restrita do nosso mundinho de trabalho e buscar dentro da empresa o que é que a empresa hoje tem que mais lhe onera e lhe impede de que a gente possa ter uma maior progressão de direitos sociais ou cláusulas econômicas? É porque o imposto que está sendo calculado em cima de determinado produto não me permite ter uma margem de negociação adequada. Junta com o sindicato de trabalhadores e juntos vão tentar buscar do Estado uma solução para aquele determinado problema.
Não adianta ir um por um caminho, outro por outro caminho, porque sempre vai estar no cabo de força que o mais fácil é romper. Esse rompimento, onde cada um está esgaçando de um lado e esgaçando de outro, não traz aquilo que tanto se prega e se busca, que é a pacificação dos conflitos e a satisfação e a construção de uma sociedade. Nós temos que avançar. Aí eu trago de novo essa tela para verificar que o que nós temos que buscar é uma solução pacífica dessas controvérsias. Vivemos hoje uma excessiva judicialização dos conflitos, seja em razão daquele aludido hábito de sempre acionar a justiça, seja em razão da litigiosidade contida, da ineficiência, da ausência do Estado ou da construção de novos direitos feitos no seio da própria negociação. O novo cenário jurídico brasileiro, isso que a gente está falando dessa mudança de comportamento, o novo cenário jurídico brasileiro está estimulando e regulamentando as soluções de conflito mediante vias alternativas. Dentre elas, o novo Código de Processo Civil, ele incentiva, antes de se buscar qualquer tipo de resolução que não seja a negociada, que se exaura ali todos os meios de negociação. O novo CPC vai trazendo isso, a resolução 125 do CNJ está trazendo isso para o nosso ambiente. A emenda constitucional 45, ela vai lá e diz assim: para se ingressar na justiça, em busca do poder normativo, é necessário que patrão e empregado, sindicato de trabalhadores, concordem que é em busca daquele comum acordo para se ingressar em juízo. Esse foi o primeiro sinal que foi dado de que o Estado não vai mais suportar esse excesso de judicialização. Aí é a necessidade dessa valorização do profissional de RH. Quando o Estado diz, eu não vou mais suportar esse excesso de judicialização, ele está dizendo, vocês têm que amadurecer e trazer uma cultura, que essa cultura, ela não tem que se firmar num comum acordo de eu buscar o judiciário, mas sim num comum acordo de resolvermos os nossos conflitos. A partir daí, em julgamento recente de um sindicato dos metroviários do Rio de Janeiro, o ministro Marco Aurélio trouxe a repercussão geral para esse tipo de julgamento. Ou seja, quando julgar o pedido de inconstitucionalidade do comum acordo, ele repercutirá para todos os casos. E muitas empresas que se apegam na não entrega do comum acordo, porque sabe que o dissídio vai ser arquivado, vai ser improvido por conta da ausência desse comum acordo, não mais poderão se apegar a esse subterfúgio. E aí, a gente vai verificando que o amadurecimento ou se dá por bem ou se dá por mal. Ou se dá de uma consciência, de um olhar para o passado e para o presente, e buscar, de fato, uma negociação com partes legítimas e respeitando esse ambiente negocial, ou a justiça vai declarar inconstitucional e aquele dissídio que antes estava sendo manto de algumas empresas vai ruir. Vai ruir. Ao ruir, se judicializa. Ao se judicializar, eu abalo a imagem da empresa para a qual eu trabalho, ela não consegue buscar novos mercados, porque ela vai ser tida como a empresa que ela está sempre na justiça do trabalho, ela não tem uma capacidade de negociação com os seus, imagine com os de fora. A imagem da globalização está trazendo para o ambiente da negociação coletiva o espelho da empresa para o mundo. Se eu não consigo negociar com aquele que me ajuda a produzir, como eu irei negociar com aquele que eu vou ampliar meu mercado? É esse o conceito cultural que hoje tem que ser implementado para que a gente verifique que nós não podemos mais nos agarrar em algum fio de esperança
de que a justiça vem para resolver tudo, porque antes da justiça, muitas vezes, terminar aquele julgamento, a empresa já não mais poderá existir. E o passivo se acumulando, um passivo que vai trazer repercussão, inclusive no âmbito social. Eu vou adiantar aqui, para poder a gente chegar na questão da inovação. Se a gente for pegar os livros de RH e até mesmo as cartilhas que os sindicatos estudam no processo de negociação, o que a gente mais vai encontrar lá é assim: introduzir novos incentivos ou cessão. Trata-se do aumento da pressão de um lado para ver se o outro cede. A gente trata de introduzir novas ideias quando se refere à colocação de ideias novas na mesa de negociação. A gente geralmente parte do processo de negociação de quê? Do instrumento coletivo celebrado no ano anterior. Tem doutrinadores que estão trazendo, dizendo assim, a partir do momento que você ignorar a norma anteriormente celebrada, chamar as partes para uma mesa de negociação e perguntar, naquele momento, o que seria o seu trabalho ideal. E o outro dizer o que é que eu quero em termos de meio de produção, aí sim você teria a dimensão e a amplitude de uma negociação coletiva que tem que existir nos dias de hoje. Essa limitação da gente trazer sempre o instrumento coletivo do ano anterior, a lei já resolveu, o TST já resolveu com a ultratividade. Não celebrou novo acordo, a ultratividade faz com que continue vigindo aquele instrumento celebrado no ano anterior. Ela já colocou que vai continuar. Agora, se eu pegar, sempre partir daquele mesmo ponto de partida, eu não amplio a minha visão no âmbito da negociação coletiva. E aí, eu vou começar a não ter noção, de fato, de quais são os anseios daqueles representados pelo sindicato ou daqueles que, de fato, hoje representam a atividade econômica na mesa de negociação. Então, nós temos que partir do ambiente que tanto o trabalhador como o empresário quer o fortalecimento da relação capital e trabalho. Hoje, o que está existindo é que o Estado ele está interferindo diretamente na negociação coletiva. Muitas vezes a gente é surpreendido por uma nova legislação ou uma nova ação estatal que atrapalha todo o processo negocial. E aí, cada vez mais, o Estado é que vem pautando tanto trabalhadores como empregadores. Não é uma solução que ela é advinda da base para o topo, ou seja, ela não é construída entre trabalhadores e o capital. Ela termina sendo imposta pelo Estado e mandando vocês apenas arcarem com as consequências de uma decisão estatal. O fortalecimento da relação capital e trabalho, ele vai ter que se dar no ambiente de negociação? Sim, mas bilateral. O que é que você quer? Eu queria que tivesse uma redução de imposto. O que é que eu quero? Eu quero uma melhor condição de trabalho. Eu queria dar educação para os filhos dos meus trabalhadores. O Estado não está dando. E ambos sofremos a consequência de uma inação do Estado. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vamos ampliar o ambiente para que, de que forma nós vamos lutar para que aquela educação seja dada para os trabalhadores, mas que o Estado também cumpra o seu papel. Aí, depois da relação capital e trabalho fortalecida, eu vou ao Estado junto, consensuado, em busca de um único objetivo. O que vem ocorrendo é que o trabalhador vai para o Estado e pede as suas coisas, o empregador vai lá para o Estado e pede suas coisas. E a relação capital e trabalho está se desgastando. E a gente está sendo pautado, está sendo mero receptor de decisões estatais que não são tidas e não são construídas de forma dialogada. Não há negociação. Nesse ambiente está sem qualquer tipo de diálogo. Então, há um afastamento do nível de satisfação daqueles que são os administrados e há um aumento de insatisfação dos trabalhadores e do empresário e cria esse ambiente que não é salutar. Não é salutar, não consegue buscar um desenvolvimento.
Então, nós temos que ter esse fortalecimento da relação capital e trabalho, essa ampliação das tratativas, buscar alternativas para uma atuação junto ao Estado, fruto de consenso entre as partes, implementar uma visão educacional, onde o coletivo faz parte do presente e dominará o futuro. Globalização e ampliação dos relacionamentos. Relacionamento é tudo. Relacionamento, esse convívio. Zilmara, como é que eu vou ampliar esse relacionamento? Está uma página em branco aí. Como é que eu amplio? Vamos imaginar qual é a maior amarra de uma ampliação de relacionamento. Eu posso me sentar com o Sindicato dos Trabalhadores só uma vez por ano, na véspera da data base? Como é que o gestor de RH, Wilson, quer ser valorizado dentro do seu ambiente de trabalho se ele se acomoda a só negociar com o sindicato uma vez por ano? Aí o chefe só vai se preocupar com ele, com o profissional de RH, também só uma vez por ano, quando estiver perto da data base. Agora, se ele, na implementação de uma negociação coletiva, ele diz assim não vai dar não. Nós vamos terminar ruindo. A gente tem que criar uma mesa permanente de negociação. Nós temos que criar um hábito a cada 2 meses de nos relacionar. Não necessariamente que essa relação de negociação gere um novo instrumento coletivo, mas ele amplia o horizonte e a maturidade do processo de negociação para quando a data base chegar, eu tenho muito mais elementos que poderão vir a dar uma solução pacífica. A página está em branco, essa é uma das sugestões. Não se ater à amarra da data base. No próprio instrumento coletivo, coloca a instalação de mesa permanente de negociação, onde aquele profissional de RH sempre vai estar em negociação e sempre vai estar tendo que ser ouvido pelo seu gestor geral, seu gerente geral, para poder trazer um conceito de uma valorização do RH. E eu não tenho dúvida, com tudo isso, e sabendo da capacidade, da competência, tanto dos sindicatos de trabalhadores, como dos profissionais de RH, que o resultado não poderá ser o de uma pacificação de todos os conflitos que a gente tem, não só no mundo do trabalho, mas dando uma efetiva contribuição para a paz social, para o desenvolvimento, que o desenvolvimento vindo, a gente consegue ter uma melhoria nas relações de trabalho e uma geração de trabalho decente, sem sombra de dúvida. Era isso que eu tinha para conversar e dialogar com vocês. Eu acho que agora o Wilson vai abrir para perguntas e provocações aqui. Muito bem, nós queremos agradecer a participação da doutora Zilmara. Eu acho que foi bem interessante o que ela disse. Nós temos que refletir sobre tudo que ela falou, não é?